Olá! Nós vamos conversar sobre dicas para criar cronogramas eficientes no Microsoft Project. Eu sou o professor Alex Amarante, obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos numa sequência de vídeos, em vários vídeos, falando sobre cronogramas e caminho crítico, por enquanto, sobre esse tema. Daqui a pouco vem mais temas para você. Mas quais são as dicas para criar cronogramas eficientes no MS Project? Elaborar um cronograma, que é um gráfico de Gantt, ou seja, de um lado uma lista de atividades e do outro várias barras horizontais organizadas em função de um período de tempo, né? De uma listagem de tempo, seguindo uma régua que mede o tempo, é relativamente simples, mas você precisa entender algumas coisas, dominar alguns pontos críticos para ter sucesso na elaboração do seu cronograma. Veja, entre aspas, desenhar um cronograma é fácil. Elaborar um cronograma para representar bem o trabalho que vai ser feito, o objetivo, as metas, as restrições da sua obra é outra situação. O cronograma é um dos pontos mais importantes no gerenciamento de projetos de engenharia e construção. Você precisa comunicar, pensar e comunicar o prazo para realizar o serviço. O cronograma estruturado, ele permite monitorar o progresso, alocar recursos de forma eficiente, cumprir os prazos estabelecidos, ver alternativas para reduzir os custos, e o Microsoft Project é uma excelente ferramenta para esse propósito e é usada no mundo inteiro. É uma das várias, mas é uma muito utilizada. E aí eu vou te passar algumas dicas práticas para otimizar o seu cronograma no MS Project. Primeiro, que é a estruturação, a organização do trabalho na EAP. EAP é a estrutura analítica do projeto. Então, EAP, ela é a espinha dorsal de todo o seu trabalho, consequentemente, espinha dorsal do seu cronograma. Você precisa entender quais são as etapas que tem a obra, às vezes as entregas da obra. Por exemplo, eu tenho um complexo hospitalar que tem toda uma área comum, toda uma infraestrutura para fazer, que tem mais de uma edificação. Então, eu preciso, para esse complexo hospitalar, entender as entregas. Então, eu vou, por exemplo, denominar aqui área comum, infraestrutura, bloco de serviço, bloco de segurança, bloco de administração, bloco de UTI, bloco de pesquisa, bloco clínico, entendeu? E aí eu vou montando essas entregas. Cada entrega dessa vai ter suas etapas. Por exemplo, serviços preliminares, infraestrutura, ou fundações, superestrutura, vedação e assim por diante. Essa divisão da obra em pedaços é muito importante. Então, basicamente é o seguinte, para servir para toda a obra. Eu tenho o empreendimento da obra, aí eu vou analisar as entregas. Se for, por exemplo, uma coisa específica, individual, uma casa, as entregas podem ser serviços preliminares, fundações, estrutura. Se for um complexo hospitalar, como eu falei, é mais ligado aos elementos componentes desse empreendimento. Então, complexo hospitalar, área comum, infraestrutura geral, bloco de administração, bloco guarita, né? Bloco de segurança, bloco de serviço, refeitório, UTI, clínicas, assim, laboratórios, e assim vai, né? Observe atentamente, porque isso precisa estar integrado, essa EAP está integrada com os serviços do seu orçamento. Então, por exemplo, é comum, como está acontecendo agora. Agora, acabei de ser contratado para fazer o planejamento de um empreendimento de segunda moradia, num local de praia de um determinado estado do Nordeste, em que nós vamos ter diversos blocos residenciais, blocos e áreas de atendimento e parte de serviço, refeitório, vestiário, etc. Áreas de lazer, estacionamento. Então, eu preciso entender como é que o orçamento foi pensado. Como é que está essa divisão no orçamento para eu poder ou usar a mesma na EAP do meu cronograma, ou fazer um depara e manter integrado a minha EAP de cronograma de planejamento com a minha EAP de orçamento de custo, por exemplo, meu plano de contas de custo, minha EAP de custos, né? Minha EAC, digamos assim, estrutura analítica de custos, com a minha estrutura analítica do projeto, né? Tá certo? Certifique-se que existem detalhes suficientes e não exagerados na subdivisão desse trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma etapa de vedação. Se eu tenho vedação que é feita com alvenaria de tijolo cerâmico e vedação que é feita com drywall, convém separar. Será que vale a pena separar mais? Depende. Por exemplo, eu estou fazendo
um supermercado. Então, de repente eu não vou separar. Eu trabalho com a minha alvenaria de tijolo cerâmico furado, pronto. Ah, agora eu estou fazendo um edifício. Ah, então de repente eu vou separar. Alvenaria do térreo, do primeiro, do segundo, do terceiro, entendeu? Procure a adequação. Adequação aqui, Alex. Como eu vou controlar usando o cronograma? Quando eu for controlar usando o cronograma para o supermercado, resolve o item alvenaria que está pegando aquele pavimento todo do supermercado? Resolve, ok. Para quando eu estou num edifício, se eu botar no cronograma só o item alvenaria, resolve na hora que eu estiver executando? Não, aí é mais complicado. Por quê? Porque vamos supor que eu vou levar 5 meses fazendo alvenaria. Nas 3 primeiras semanas, eu estou com X%. Isso representa o quê? Se eu tiver separado, no caso, por níveis, por pavimentos, eu terminei o primeiro, terminei o segundo, estou na metade do terceiro. Agora eu entendi. Fica mais prático entender. Eu não detalhe por detalhar, eu detalhe por ser adequado. Adequado aqui ao controle. Joia? Guarda essa dica que é muito importante. E aí você pode utilizar as funcionalidades que o Project tem, recuar tarefas, né? Identar, criar itens e subitens para representar isso aí. A outra coisa que a gente precisa trabalhar, e uma dica importante, é a definição de dependências, ou seja, sequências entre os serviços. O Project é muito bom, porque ele permite que você tenha maneiras diferentes de operacionalizar isso, e existem 4 tipos de dependências ou relacionamentos. Então, por exemplo, eu posso chegar ao seguinte: tenho fundação e estrutura. Somente quando eu terminar a fundação é que eu começo a estrutura. Isso é uma forma de ligar. Mas imagine que eu tenho um empreendimento muito grande, são muitas fundações. Eu não preciso esperar que todas as fundações estejam concluídas. Eu posso ter pensado na minha EAP como zonear, como separar, como espacialmente limitar em áreas, né? Esse meu empreendimento, e dizer o seguinte: quando eu terminar a fundação da Zona 1, aí é que eu inicio a estrutura da Zona 1. Ou, mesmo que eu tenha zoneado isso, mas não tenha detalhado em termos de tarefas, eu posso dizer assim, a partir de 15 dias úteis, por exemplo, do início da fundação, eu vou disparar a estrutura. Porque com 15 dias úteis, de repente eu terminei a primeira etapa e a segunda etapa e eu já tenho frente suficiente. Muito bem. Eu também posso ligar de outras maneiras, então o Project é muito versátil para isso. Outro detalhe com relação a essas dependências é que você tem como grande objetivo, guarda essa dica, o nosso grande objetivo, quando a gente coloca as dependências, não é fazer o Project calcular e montar o cronograma automaticamente, não. É para ele nos mostrar o caminho crítico. É por isso que esse assunto está dentro desse conjunto de vídeos que nós estamos falando sobre o caminho crítico. Se você não assistiu, comenta aí, né? Ou procura na nossa lista aí e dá uma olhada nos outros. Esse já é o 6º vídeo sobre o caminho crítico. É praticamente um curso de caminho crítico. Então, dá uma olhada aí nos outros vídeos, porque vai ser muito bom para você. Uma dica extra essa, né? Consultar os outros vídeos. E por que eu quero saber o caminho crítico? Primeiro, ele define data de entrega. Segundo, a gente já conversou sobre várias vantagens que eu tenho em conhecer o caminho crítico. Uma delas é, se eu tiver que encontrar alternativas para reduzir prazo, eu preciso dele. Se eu quiser alternativa para reduzir custo, eu preciso dele. Se eu quiser uma alternativa para otimizar equipes, eu preciso dele. Então, o caminho crítico é muito importante. Como a gente já falou em outros vídeos, até se eu quiser maximizar o meu resultado financeiro do meu empreendimento, eu preciso dele. Então, é muito importante conhecer e dominar e trabalhar as dependências. Fica a dica. O nosso objetivo principal das dependências, trabalhar com elas, é identificar o caminho crítico. Outra dica é: atribua durações realistas, né? Não vá ser otimista demais, nem pessimista demais. Seja realista, né? Baseie as suas durações em dados históricos, se você tiver. Quanto tempo demora para a gente montar aqui esse canteiro de obras? Vamos olhar quanto tempo demorou e quais foram as condições de outras obras. Então vamos estimar aqui 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, depende do porte da sua obra. Considere também padrões de produtividade. Em geral, quantas horas ou quantos metros quadrados por hora uma equipe ou um operário leva para fazer aquele serviço. Exemplo, vamos pegar o exemplo que a gente já está conversando. Vou fazer alvenaria em um supermercado. Mas imagine que eu tenho uma alvenaria e o pé direito são 5 metros. Então,
Veja bem, no nível de mais ou menos até 2 metros e pouco, o meu operário trabalhando, ele vai, ou a minha equipe trabalhando, ele vai ter um certo grau de produtividade. A partir dessa altura, a produtividade é diferente, porque as condições de trabalho são diferentes, entendeu? Então, observe quais são os padrões de produtividade para aquele trabalho que você vai realizar. Consequentemente, também leve em consideração os recursos disponíveis, as condições de trabalho, lembra? No nível do chão, minha condição de trabalho é outra. O trabalho elevado, minhas condições de produtividade de trabalho de execução são outras. E mais, use pulmões estratégicos para serviço. O que é isso? Margem de segurança. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma etapa inicial da obra que eu estou considerando estrutura e vedação. Ok, eu posso então montar o cronograma e considerar uma margem de segurança aqui. No lugar de eu contar que essa etapa vai trabalhar em 8 meses, vamos fazer o seguinte: eu vou me programar para tentar fazer 7 meses e meio e guardar 2 semanas de margem de segurança de problema. Aí eu vou ter um trabalho de fachada. Eu não vou admitir que a fachada são 5 meses. Eu vou tentar programar para 4 meses e meio, 4 meses e 3 semanas e guardar o restinho como margem de segurança. E eu tenho a obra toda, que eu montei o cronograma, e meu prazo de entrega são 18 meses. Eu não vou elaborar o cronograma para 18 meses, eu vou elaborar para 17, guardar um mês para margem de segurança, entendeu? Então procure ver a possibilidade de organizar, alocar pulmões estratégicos, né, que obviamente volta ao assunto de caminho crítico. Eu vou colocar pulmões principalmente onde eu tenho caminho crítico. Também considere planejar os recursos de forma eficiente. Procure montar o seu cronograma e ver recursos para evitar, por exemplo, sobrecarga. Eu tenho um pico que agora vai precisar de 7 retroescavadeiras, mas a gente vinha com 4, aí de repente virou 7 e voltou 4 de novo. 7, 6, 5, 4 de novo. Então, vamos dar uma olhada no que está programado nesse período, que está dando um pico de 7, para a gente tentar distribuir melhor. Eu tenho, de repente, pintor. Aí surgiu um pico de muito mais pintores. Vamos dar uma olhada ali e ver se a gente redistribui melhor. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte: evitar interrupções. Então, eu tenho uma equipe que está fazendo estrutura, eu tenho uma equipe que está fazendo revestimento, que está fazendo instalações. Aí eu montei o cronograma e ela começa a trabalhar, aí depois não tem mais serviço, só vai voltar trabalho mais lá na frente. Vamos tentar evitar esses gaps, né? Analisando aí o cronograma também. Fica essa dica para você, ok? E a partir daí você olha o cronograma e revisa. Nesse conjunto todo você procura revisar, simular cenários. O Microsoft Project é excelente para você simular cenários. E mais, no software existem algumas ferramentas adicionais. Por exemplo, você pode analisar a distribuição percentual tanto em função do tempo como em função de custo ou outro parâmetro que você queira utilizar, horas de trabalho, por exemplo, e a partir daí gerar a curva S para você analisar depois a evolução para saber se o desempenho está bem ou não está, né? Inclusive analisar caixa, analisar prazos de compra, quando eu tenho que disparar determinado processo de compra. Você pode gerar relatórios, inclusive integrados com Excel. Você pode integrar com várias outras ferramentas, né? Ou da Microsoft, como o SharePoint, Power BI, ou com outras ferramentas de sistemas, que eles conseguem ler informações do MS Project e trabalhar além disso, tá certo? Ou seja, resumindo, quais são as dicas para você elaborar cronogramas eficientes no MS Project? Não dicas operacionais, mas dicas de cabeça. Se preocupe, tome cuidado com a elaboração da EAP, da estrutura analítica, né? Então você precisa montar essa estrutura analítica e ela precisa estar detalhada até um nível adequado. Adequado de quê, Alex? Do controle. Então, eu sempre vou detalhar até ter uma parte gerenciável. Gerenciável para definir o que uma equipe, ou um operário, ou uma máquina precisa fazer, e gerenciável para que eu possa medir o desempenho depois de uma forma periódica. Não que eu vou ter que esperar 2 meses para medir o desempenho, mas que eu possa medir todo mês, toda quinzena, toda semana. Dica 2, defina a dependência dos serviços. E o que é o cliente nessa dica? Lembre que nós estamos montando esses predecessores não só para pintar um cronograma, mas para identificar o caminho crítico. Porque identificando o caminho crítico, eu consigo ter vários benefícios. Reduzir prazo, reduzir custo, otimizar equipes, melhorar meu fluxo de caixa. Então, isso tudo são possibilidades eu dominando o caminho crítico.
Outra dica, atribua durações realistas, ou seja, se baseie em dados históricos, situações que você já viveu, ou pessoas de sua equipe ou quem você tem acesso já viveu, e utilize os padrões de produtividade, sempre considerando as condições de trabalho e os recursos disponíveis. Isso é muito importante. Dica extra nesse tópico: pense no pulmão estratégico, que é a sua margem de segurança. No mínimo, você tem que ter um pulmão para a obra. Esse é o pulmão básico. Outra dica, planeje recursos de forma eficiente. Então, você sempre vai tentar evitar excessos de carga de trabalho para máquinas e pessoas, e se for o caso, redistribuir melhor o serviço, ou você vai evitar paradas, interrupções dos trabalhos daquela equipe, vai procurar um fluxo contínuo de trabalho. E saiba que sempre é possível ir melhorando. Então, você fechou seu planejamento, a obra está andando, coisas vão mudar. Revise, ajuste, olhe o que falta fazer e aí dê uma nova regulada. Finalmente, aproveite as ferramentas adicionais do MS Project, que vão te ajudar a gerar relatórios, curva S, inclusive levando material e informação para o Excel. Integrações do Project podem ser feitas com Excel, SharePoint, PowerPoint e outros sistemas, Power BI e outros sistemas que você, de repente, tem acesso aí na sua empresa. Tá legal? Bem, se você gostou, clica aí, dá o like, faz seu comentário. Se possível, compartilha também, né? Vamos divulgar isso aí. E segue a gente, acompanha a gente, ó. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, né? No LinkedIn, Instagram, YouTube. E aí você pode procurar tudo por @Prof. Alex Amarante. Tá joia? Você procurando por @Prof. Alex Amarante, vai me encontrar e vai encontrar mais conteúdos gratuitos. E você pode até procurar o nosso blog também, que é www.alexamarante.com. Lá no site tem um blog com várias notícias e informações, tem conteúdos para você também. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.